Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram as melhores e as piores leituras de 2022. Gente, já quero começar esse vídeo falando que não existe, na minha opinião, eu sou que nem aquele livro, aquele personagem do livro Mistério de Henry Pick que eu li na maratona de 10 horas aqui pro canal. E o personagem lá fala que, na opinião dele, não existe livro ruim. Existe um livro que vai ser bom para alguém e que ou para outra pessoa não vai agradar tanto. E eu sou dessa mesma opinião. Então, os livros que eu trouxe aqui como as piores leituras do ano, eu não posso dizer que são livros ruins, porque pode ser que vocês leiam e tenham outra opinião. Então, eu não deixo de indicar a leitura de nenhum deles, exatamente por isso, para vocês poderem ler e talvez terem uma outra opinião, uma opinião diferente da minha. Então eu vou começar por eles, porque geralmente quando a pessoa pergunta qual notícia você quer primeiro, a ruim ou a boa? Geralmente a gente escolhe a ruim para depois a boa, né, poder passar por cima e a gente esquecer da ruim. Então vou começar pelas piores leituras para mim em 2022, mas antes já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal caso estejam chegando por aqui agora. Então, bora lá para a listinha. Eu coloquei 5 livros para cada lado, 5 para as piores leituras e 5 para as melhores leituras. Eles não estão na ordem, porém, o último livro das piores leituras foi a que eu menos curti. E o último dos melhores foi a minha maior surpresa e a minha leitura favorita do ano. Então, bora lá. Um grande exemplo do que eu acabei de falar, que depende muito de opinião, é esse livro que eu vou trazer aqui agora, porque ele é um clássico da literatura russa, então muita gente leu, então há muitas opiniões diferentes da minha, e eu tô falando de Os Irmãos Karamazov, ou Os Irmãos Karamazov, não sei ao certo como se pronuncia, do autor Fyodor Dostoiévski. A edição que eu tenho aqui é da editora Martin Claret e é um calhamacinho. Inclusive foi o primeiro calhamaço, se não me engano, que eu li em 2022. E, gente, aqui eu trago uma curiosidade. Eu já tinha lido a história, eu já conhecia a história, porque eu li aquele livro de formato resumido na época da faculdade. Já fazia uns 10 anos que eu tinha lido. E aquele resumo eu tinha me interessado, eu tinha achado interessante. Por isso que eu comprei o calhamaço com a história completa, com todos os detalhes, enfim, para eu ler novamente, né, e conhecer a história integral. Porém, acho que como todo livro resumido vai direto ao ponto, né? Eles não colocam muitos detalhes, não enrolam, né? Falando assim em português claramente. Esse livro aqui, quando eu peguei, a minha experiência não foi tão boa quanto a outra, porque aqui a trama principal é assim, gira em torno da família Karamazov. O pai, ele acaba sendo assassinado e tem toda uma questão de qual dos 3 filhos, o Dmitri, o Ivan ou o Alioka, poderia estar por trás desse assassinato. Só que não é só isso que o autor coloca aqui. Essa é o esqueleto, né? A trama principal, são os personagens principais aqui na trama. Porém, o autor ele vai colocar muito de como que era o país naquela época, questões políticas, questões econômicas, questões sociais, tradições familiares. Então a gente vai ver muito do país ali naquela época, enquanto o autor nos conta a história desses personagens, ele coloca essas questões como pano de fundo. Então, eu achei a leitura muito densa, muito cansativa. Tinha partes aqui, gente, que foi difícil de ler. Foi assim, sabe? Eu tinha que ler, sei lá. Eu separei essa leitura em 2 meses, para fazer em 2 meses. Ele tem 900 e poucas páginas, 911 páginas. Eu dividi em 2 meses e mesmo assim tinha dias que eu tinha que ler
menos de 20 páginas, 15 páginas, sei lá, e eu não aguentava. Ficava assim, nossa, ele é muito descritivo, o autor, e ele entrava muito, por exemplo, na questão religiosa. Tem um personagem aqui, um dos filhos, que é o Alioka, que ele é bastante religioso, então o autor falou muito da religião ali através desse personagem. E através de outras histórias, ele inclui outros personagens e através da história desses personagens ele vai contando mais características ali da sociedade russa naquela época. Então, acabou se tornando mesmo uma leitura bem densa, que diferente do livro resumido, que foi ali, ó, direto ao ponto, esse daqui não, esse daqui o autor colocou muita coisa. E então, para mim, não foi uma boa experiência, mas com certeza eu não ia deixar de indicar para vocês conhecerem, porque se trata de um clássico da literatura. Então, eu acho que se vocês tiverem vontade, devem ler sim e ter a opinião de vocês, porque pode ser diferente da minha. Então esse daqui é o primeiro da lista, que foi uma das minhas decepções literárias do ano. Outro calhamaço, e esse daqui foi um dos livros escolhidos para leitura coletiva do meu grupinho do WhatsApp, que é Amigo Imaginário, do Stefan Chbosky. Gente, esse daqui ele entra como uma decepção mesmo. E tirando o último livro, eu já vou adiantar, tirando o último livro, que foi a pior leitura do ano, os outros tiveram 3 estrelas como avaliação. Então, para vocês verem que não foi que eu não gostei de nada, sabe? O 3 estrelas é considerado um livro razoável, né? Na minha opinião. Então, esse daqui ele entra como, talvez, dentre todos, uma minha maior decepção, porque ele começou de um jeito, assim, muito bom. E o que deu o maior volume na avaliação desse livro para mim foi a escrita do autor, que é muito boa, é muito gostosa. A leitura é fluida do começo até o final. E apesar de ser um calhamaço, você não percebe de tão fluido que é. A gente lê, a gente consome muito rápido, então isso ajudou muito na minha avaliação final. E o livro, até a metade da história, é muito interessante. O autor criou uma trama interessante. O problema para mim foi mais o desfecho. Eu acho que ele se perdeu um pouco, talvez, ou não sei, talvez essa fosse a ideia mesmo desde o início, mas a impressão que a gente tinha é de que a história seguiria um caminho e de repente foi para outro completamente diferente. Tinha um mistério girando em torno do protagonista, o Christopher. Ele é uma criança e ele tinha esse amigo imaginário, né? Ele escutava vozes e esse amigo imaginário falava para ele o que ele tinha que fazer. E todo esse mistério girando em torno do personagem Christopher e esse amigo imaginário foi super interessante até a metade do livro. Na metade do livro tem um plot muito bom, que assim, surpreendeu todo o grupo ali da LC. Mas depois, gente, foi só ladeira abaixo. Eu achei que tiveram coisas que o autor incluiu no final que, pra mim, me decepcionaram muito. Eu não curti essas revelações finais que ele deu. Então, infelizmente, eu achei que tinha tudo para ser um livro de suspense muito bom, mas que infelizmente me decepcionou. E foi a minha maior decepção do ano. Eu digo que foi minha maior decepção porque eu tinha grandes expectativas, né? E acabei me decepcionando. O terceiro livro dessa lista de piores leituras do ano é A Cachorra, da autora Pilar Quintana. Esse também eu tinha criado, de certa forma, uma expectativa pela sinopse. Achei a sinopse muito boa. Aqui fala sobre maternidade. A personagem, a Damares, ela tinha uma dificuldade para engravidar. Não estava conseguindo. E ela tinha esse sonho de ser mãe, né? E ela teve uma vida toda cheia de tragédias. Então, essa questão da gravidez
foi mais uma decepção para ela, foi mais uma tristeza que ela tinha que carregar. Até que chegou um momento em que foi oferecido um filhote de uma cachorrinha e ela começou a tratar essa cachorra como se fosse um filho. Então o livro girava em torno dessa questão da mulher não poder engravidar, ter toda essa dificuldade e o sonho da maternidade. Então a premissa eu achei muito interessante. Só que a leitura não foi como eu imaginava. Tiveram certas coisas que a autora incluiu ali que eu achei desnecessárias, principalmente o final não foi como eu esperava. Eu fiquei bem surpresa pelo final que a autora colocou e acabou então que eu não curti muito o livro. Eu esperava uma coisa e foi outra. Mas essa autora, a Pilar, ela é uma das principais autoras colombianas. Então, eu indico que vocês leem para tirar as próprias conclusões. Mas para mim, acabou não sendo uma boa leitura. O quarto livro dessa lista vai ser uma surpresa para vocês, porque é um livro do Harlan Coben. Apesar que assim, eu já comentei sobre ele aqui no vídeo de lidos no primeiro semestre, e eu comentei que eu esperava mais sobre ele. Então a minha opinião sobre ele não vai ser uma surpresa para quem assistiu ao vídeo, mas a surpresa é ter o Harlan Coben aqui do lado dos piores, né? O livro em questão é A Toda Prova, e ele é a conclusão da trilogia do Mickey Bolitar. Eu esperava muito desse livro, eu esperava muitas revelações, mas o que eu encontrei foi um livro cuja narrativa foi muito corrida. Eu até comentei, acho, no vídeo de lidos, que ele meio que se assemelhou ao final de uma novela das 8 da Globo. Sabe, que o último episódio acontece tudo e de forma bem corrida. Foi isso, essa foi a impressão que eu tive desse livro e acabou me decepcionando muito, porque não é típico do autor fazer isso. Depois eu fui ver que ele estava escrevendo outros livros ao mesmo tempo e que ele acabou focando em outro trabalho e acabou não dando tanta atenção para esse final de trilogia. Por isso que acabou ficando dessa forma. Ele reconhece que não foi o melhor trabalho dele, mas eu fiquei meio decepcionada porque eu esperava muito mais do que foi entregue, né? Foi bem corrido mesmo. Como é final de trilogia, não dá nem para eu comentar muito com vocês a respeito da história, mas tinham vários mistérios ali que precisavam de respostas e que tiveram coisas que nem foram reveladas de certa forma. Outras revelações foram dadas menos importância do que ela merecia. Eram grandes revelações e que foi dado pra gente assim, de uma hora pra outra, como se não fosse importante, sabe, na história, e era uma das coisas mais importantes da trilogia, um dos grandes mistérios ali por trás da história da trilogia. Então esse entra como uma decepção também de 2022. Mas também com 3 estrelas, como eu falei inicialmente. Eu não fiz muitas leituras de 2 estrelas. Tem um livro que eu estou fazendo a leitura no momento, que é do Stephen King, o segundo volume da Torre Negra, mas eu queria esperar para terminar de fazer essa leitura para depois gravar esse vídeo, mas ia acabar ficando tarde, então como eu estou gravando agora, eu não vou incluir esse, até porque eu estou ainda chegando na metade do livro, então pode ser, né, que aconteça alguma coisa aí, que a história fique boa. Mas vou dizer que esse começo não está me ganhando e que tá uma leitura assim cansativa, quase beirando assim uma leitura chata, sabe? Daquelas que não tá sendo legal de fazer. Eu tô escutando a maior parte o audiobook com o aplicativo da Alexa, como eu já dei essa dica aqui pra vocês. Então, mas eu não vou colocar, né? Só quis comentar que este livro também poderia estar nesse vídeo, mas como eu não concluí, tudo pode acontecer, né, gente? Eu posso me surpreender e pode se tornar uma boa leitura. Tomara, né? Espero que sim, mas até então tá bem difícil. E pegando como base esse começo, ele estaria aqui nesse vídeo também. Mas agora vamos à pior leitura do ano.
E é um livro que veio na caixinha da Tag Inéditos, mas veio na última caixinha de 2021, dezembro de 2021. Ele é da Companhia das Letras. Eu já comentei que eu me decepcionei com ele aqui no YouTube, que é Igualzinho Você, do Nick Hornby. Foi uma das minhas primeiras leituras do ano. Se não me engano, foi a primeira leitura, gente. Eu não posso dar certeza aqui pra vocês, mas eu acho que foi. E esse daqui, gente, foi, pra mim, não foi uma boa experiência de leitura. Aqui o autor, a proposta dele era boa, era colocar que pessoas diferentes podiam se relacionar, mas ele colocou um casal que eles não tinham nem um pouco de química, sabe? Eu acho que eu comentei isso com vocês, que eu passei a torcer para eles não ficarem juntos. Porque não tinha nada ali que combinava e era um casal tão chato que eles apontavam as diferenças um do outro, sabe? Então não tinha química nenhuma, não tinha como torcer para esse casal. E para mim, nenhum dos personagens do livro me cativou, nenhum, a não ser os filhos da protagonista. Eles eram divertidos, eles foram os únicos que se salvaram aqui na história, porque os outros eram assim, não tinham simpatia, não me ganharam. Eu achei que é uma história de romance sem química nenhuma e a proposta do autor, ele não conseguiu colocar isso no livro. A ideia inicial dele, ele não conseguiu colocar aqui. Isso de duas pessoas diferentes poderem se relacionar, depois que a gente lê o livro, parece que a mensagem é oposta a isso, né? Então, gente, esse daqui foi a minha pior leitura de 2022. E, infelizmente, já me disseram que leram outro livro do autor e que gostaram bastante. Então, não vou deixar de ler outro livro do autor, apesar de não ter gostado desse. Mas esse daqui foi o pior do ano para mim. Mas agora vamos então para as melhores leituras do ano. E, gente, foi até difícil, né, selecionar. Não, o favorito do ano foi fácil. Esse, depois que eu li esse, nenhum passou, nenhum conseguiu me conquistar. Eu li nesse segundo semestre, em agosto, se não me engano. E depois que eu terminei, eu pensei, esse com certeza foi o meu favorito do ano. Mas tiveram vários livros que eu dei 5 estrelas durante esse ano. Eu fiz boas leituras, né, de modo geral. Então foi difícil trazer só 4, né, tirando o favorito do ano, de 5 estrelas que eu fiz durante 2022 para mostrar para vocês, mas selecionei aqui e obviamente que tinha que ter Harlan Coben do lado bom também, né? Afinal de contas, ele é um dos meus autores favoritos da vida e um dos livros do autor que eu dei 5 estrelas, que não foi o único do ano que eu dei, foi A Grande Ilusão. Esse daqui eu li recentemente, se não me engano. Eu não tenho certeza se foi no começo de dezembro ou se foi em novembro que eu fiz essa leitura para o projeto, mas foi uma das grandes leituras do ano e um dos melhores do autor que eu li nesse ano. Aqui a gente tem uma personagem que ela acabou de perder o marido e meses antes ela tinha perdido a sua irmã, então ela está passando ali por uma situação delicada. E o livro, ele começa com o enterro do marido, né? E quando ela volta para casa, na primeira semana ali, uma amiga dá de presente para ela um porta-retratos que tem uma câmera. Como ela tem uma filhinha pequena e ela tem uma babá, porque ela sai para trabalhar e deixa uma babá cuidando dessa filha, a amiga deu esse porta-retratos com câmera justamente para isso, para ela ficar de olho para ver se essa babá tá tratando bem a filha. Ela achou uma ideia boa e colocou na sua sala ali para ficar de olho. Só que num desses dias ela foi ver a gravação e ela viu um homem, a princípio de costas, depois quando ele vira de frente, ela vê que é igualzinho o seu marido. E aí ela começa a pensar que ela precisa descobrir
quem é aquele homem que está ali na gravação. E aí a história, a gente acompanha essa personagem correndo atrás de informações, descobrindo segredos da família do marido, descobrindo outras coisas ali que envolvem a sua irmã. Enfim, gente, e o final é bem surpreendente. Eu não imaginava isso. E além da surpresa, além de todo o mistério, as reviravoltas que tem na maioria dos livros do autor, aqui, diferentemente dos outros livros, que eu não me lembro de ter acontecido isso durante a leitura de outros livros do autor, mas aqui eu me emocionei no final. O final eu achei bem emocionante. Então eu acho que ele é um bom livro para ilustrar o trabalho do autor e um dos livros que eu mais curti ler. Então ele vai entrar aqui dentre as 5 melhores leituras do ano. Um outro suspense que vai entrar nessa lista, que foi a melhor leitura do primeiro semestre, também veio na caixinha da Tag Inéditos, que foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Gente, esse livro é sensacional. Ele te prende, ele te surpreende de uma forma. Só que assim, ele não é uma leitura leve, ele tem várias questões pesadas aqui, várias cenas pesadas. Então eu já deixo de antemão informado isso. Eu falei pra vocês outras vezes sobre isso. Que o personagem ele sai da sua cidade natal, no Rio de Janeiro, vai para São Paulo com a expectativa de nunca mais voltar para aquela cidade, porque ele tem muitos traumas do seu passado, ele quer esquecer a sua juventude. Ele vira jornalista de uma revista de investigação e aí chega um dia em que uma mulher da sua cidade o procura em São Paulo pedindo ajuda, que o seu melhor amigo, o Romeu, acabou sendo morto e ela quer que ele ajude, porque todo mundo está falando que foi suicídio, mas ela acredita que o Romeu foi assassinado. E como se trata não só de seu melhor amigo, como também o primeiro amor da sua vida, ela resolve então voltar para essa cidadezinha e fazer a investigação, descobrir o que aconteceu com o Romeu. E durante essa investigação a gente se depara com muitas problemáticas, envolve bastante a questão da religião. A cidadezinha aqui é muito conservadora e religiosa. Então, muito interessante, gente. Muito bom esse livro. Eu recomendo demais para vocês. Ele foi publicado depois pela HarperCollins. E é um suspense nacional, gente. Muito bom. Então, fica aqui a minha indicação para vocês lerem, que eu acredito que se vocês curtirem suspense, vão gostar desse daqui. Gente, outra surpresa muito boa nesse ano foi o livro da Ju Cerqueira, Vivendo nas Entrelinhas. Eu favoritei esse livro, gente, de tanto que ele me surpreendeu. Foi o primeiro trabalho de escrita da Ju e eu achei muito bom, por ter sido o primeiro, então. Eu me surpreendi em encontrar algumas coisas na história que eu não estava esperando. Aqui a personagem, ela se sente um pouco perdida, ela tem os seus sonhos sendo relegados a um segundo plano. Ela é uma professora e que ela dedica o seu dia a dia ao trabalho e ao marido. Até que ela descobre um grupo de leituras, entra para esse grupo, é uma coisa que ela sempre gostou de fazer, ler. E ela tinha deixado isso de lado por causa do tempo, enfim. E aí ela começa a se descobrir e ela começa a enxergar algumas coisas de forma diferente de como ela enxergava antes. Uma das coisas são alguns incômodos que ela começa a sentir dentro do seu casamento com o seu marido Guto. Então, gente, eu recomendo para vocês, porque foi uma ótima surpresa, foi uma ótima leitura, bem leve, o livro é curtinho, ó. Tem 250 páginas aproximadamente. Recomendo que vocês conheçam essa história, porque foi uma boa surpresa e não tinha como não entrar para essas 5 melhores leituras do ano. Outro livro que me surpreendeu demais, e esse daqui eu não esperava gostar tanto, foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Aqui a gente tem uma fábula que vai falar muito sobre regime totalitarista. É incrível essa história, e até quando eu falei sobre ela,
Teve gente que achou que seria uma leitura densa, por envolver política, essas coisas, né? E não, gente, eu também me surpreendi, porque eu não gosto de livros com essa temática econômica, política, eu não sou tão fã. E então, por esse motivo que eu me surpreendi, porque a história é muito boa e é muito leve. Por ser uma fábula que vai contar sobre um assunto sério através de animais, é sensacional. Os animais aqui, eles acabam se revolucionando, indo contra o seu dono, querendo seus direitos, acabam se tornando donos ali da fazenda. Porém, conforme o tempo vai passando, dentre os animais começam a surgir também os líderes e as regras, e é como se tivesse voltando a ser como era antes, quando o homem cuidava deles, né? Então a gente vê muito sobre o regime totalitarista aqui e é incrível, eu recomendo muito para vocês. Foi uma grata surpresa também esse livro aqui. Não esperava gostar tanto quanto eu gostei. E essa edição que eu tenho aqui da Intrínseca, ela é toda ilustrada. Eu achei bem interessante, apesar de serem páginas brancas, ó, folhas brancas. Como tem bastante ilustração, não achei nenhum problema ser folha branca. E por ter tantas ilustrações assim, acaba se tornando uma leitura mais rápida. Gente, indico para vocês para ler, conhecerem esse clássico aqui, porque é uma leitura bem importante e interessante, com uma temática que aparentemente o autor está falando de uma época mais para trás, porém o assunto ele continua prevalecendo até hoje. Agora vamos ao favorito do ano, que eu amei assim num jeito. Nossa, que se eu pudesse fazer todos lerem esse livro, seria incrível. É um livro que traz um quentinho no coração, sabe? Bem emocionante, eu chorei bastante com esse livro, mas me diverti também, ri em outros momentos. Então, ele traz exatamente isso, um quentinho no coração, um misto de emoções. Estou falando de A Casa do Mar Cerúleo, do T.J. Klune, nessa edição belíssima da Morro Branco. Olha quanto que eu marquei aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque acho que agora deu para ver, né? Marquei bastante coisa, várias passagens que eu gostava do que estava escrito, ou que eu achava importante da história. Anotei muitas citações, muitas mesmo. O autor ele traz muitas mensagens aqui nesse livro. Aqui a gente tem como protagonista um protagonista mais velho, que não é o comum em livros de fantasia, assim, um protagonista mais velho. Aqui ele tem 40 anos, o Linus Baker, e ele é o responsável de supervisionar alguns orfanatos do governo. Nesses orfanatos, tem algumas crianças diferenciadas. São crianças extraordinárias, com poderes, enfim, com dons diferentes. E ele é o responsável de ver se essas crianças elas vão colocar em risco a sociedade, tá colocando em risco ali o ambiente ali do orfanato. Até que ele é enviado numa missão bem secreta por um orfanato bem distante que fica no Mar Cerúleo. E lá tem 6 crianças que são julgadas como perigosas. Tem uma criança específica que é julgada como muito perigosa, por isso que eles ficam num ambiente mais afastado. E ele é enviado para lá para supervisionar ali, para ver se eles não são crianças perigosas e para ver se a pessoa que está responsável pelo local, que se chama Arthur Parnassus, se ele está fazendo o trabalho direito ali diante das crianças. Quando ele chega, ele tá morrendo de medo, porque são crianças com dons bem diferentes mesmo. Então, o Linus, ele é bem metódico, bem certinho, sabe aquela pessoa correta?
segue todas as regras. E quando ele chega nessa casa, ele, a princípio, começa a ver que as coisas não seguem tanto as regras assim. E ele tem que ficar enviando, né, relatórios pro seu emprego, comentando como é que são as coisas lá. Só que depois ele começa a ser conquistado ali pelas pessoas. Ele começa uma vida que era totalmente solitária, a dele. Ele começa a se encantar ali com as crianças, né, com o ambiente. Ele começa a se familiarizar, ele começa a aprender muitas coisas que vale a pena na vida. Enfim, gente, é muito boa essa história, é muito boa. Apenas leiam, é encantadora. As mensagens são muito boas e a história conquista a gente, emociona, como eu falei. Não tinha como eu colocar outro como favorito do ano aqui, senão esse daqui. Então eu deixo aqui a minha recomendação para todos conhecerem essa história se ainda não conhecem. E parece que vai ter continuação. Eu vi a Morro Branco comentando alguma coisa que vai trazer um novo livro sobre essa história do T.J. Klune. Então, tô aqui na expectativa dessa história chegar. Quero muito conhecer essa nova história, porque eu amei esse. Então, tem tudo para eu gostar também do próximo. Então, gente, esses foram os livros que eu tinha para mostrar para vocês. As piores leituras, as melhores leituras. A minha maior decepção sendo Igualzinho a Você, do Nick Hornby. E o favorito do ano, que foi A Casa no Mar Cerulho, do T.J. Klune. Deixem aqui nos comentários qual foi a maior decepção de vocês do ano e qual foi o favorito também. E se vocês já leram algum desses livros, se tiveram opiniões parecidas com a minha, ou se tiveram opiniões diferentes, deixa aqui tudo nos comentários que eu vou adorar saber. E já deixa anotado aí na sua wishlist esses melhores do ano que eu trouxe, porque vale a pena conhecer essas histórias. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.